Olá, que prazer poder me dirigir a você, querido, querida, líder de PG da Igreja Verdade que Liberta. Espero que você assista até o fim este vídeo, este tema que nós vamos falar é importantíssimo. Eu quero ver com você Lucas capítulo 24 e vamos falar sobre não desistir das pessoas, não desistir das nossas ovelhas. Jesus não desistiu de nós, não podemos desistir. Lucas 24, verso 13 a 35. Eu vou ler rapidinho, nosso tempo aqui é curto. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo partido, lhes deu. Então lhes abriram os olhos. Se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram uns aos outros: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou, já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Se você tem alguém aí do seu lado agora, vire para essa pessoa e diga assim: não desista dos seus discípulos. Diga: não desista do seu discípulo. O seu discípulo tem valor. Sabe, nós vimos nesta passagem, no verso 13, a Bíblia dizendo: naquele mesmo dia, que dia era este? Domingo de manhã, mesmo dia, mesma manhã em que Jesus ressuscita. Jesus, aquele que era o verbo, aquele que estava com Deus, mas se fez carne, veio e habitou entre nós, revelou a sua glória, a glória do Deus Pai, aquele que ensinou, que curou, que fez milagres, levantou paralíticos, ressuscitou mortos, preparou discípulos, mas que também foi entregue, foi preso, crucificado e morto. Sabe, parecia que tudo tinha acabado. No entanto, chegou o domingo e ele ressuscita, aleluia. Agora pense comigo: Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que existe eternamente, aquele que criou todas as coisas, Deus Todo-Poderoso. Jesus ficou aqui na terra 3 anos e meio e ele se sujeitou a tudo. A Bíblia diz, se humilhou, ele foi inclusive rejeitado, desprezado. Agora ele ressuscita com todo esplendor, ele ressuscita com toda a sua glória, com todo o seu poder vitorioso.
Aleluia! E é interessante, qual foi a primeira coisa que Jesus fez naquele dia? Eu fico pensando se eu fosse Jesus, né? Recitar, entrar no céu. Salmo 24 descreve este momento, os anjos, né, se levantam, o Pai o recebe, ele é adorado por tudo e todos no céu. Né? Um pouco antes ainda, na cruz, ele fala, ele diz, olha, está consumado, foi difícil, foi sofrido, sabe, mas ele completa, ele consuma a obra, a vitória vem, ele ressuscita, ele agora volta para se sentar à direita de Deus Pai, na majestade celestial, sabe, ele tinha o direito de fazer isso, ele poderia muito bem ficar lá no céu, né? Ele havia consumado a obra, afinal, né? Ele poderia muito bem dizer, olha, eu recitei, agora vocês me adorem. Mas Jesus não faz isto. Naquele mesmo dia, onde Jesus foi cedo de manhã, haviam 2 discípulos, né, dos quais pouco sabemos, mas a Bíblia, né, fala o quê? Que Jesus faz o quê? Jesus vai atrás deles, cedo ainda, de manhã. Porque estes 2 discípulos, querido, estavam no caminho de Emaús. Jesus havia ressuscitado. Por que eles estavam saindo de Jerusalém e indo embora? Sabe, eles tinham a esperança de que Jesus iria tirar Israel daquela situação, mas isso não aconteceu. Eles estavam decepcionados, tristes, estavam indo embora, né? Talvez voltando para a cidade deles, é bem provável, sua vida antiga. Né? Nós não sabemos muito sobre estes 2 discípulos, mas esses 2 discípulos praticamente anônimos, né? De cabeça baixa, tristes, né? Estavam indo embora, estrada fora, e Jesus vai atrás deles. Pensa só numa coisa dessas. 2 discípulos desistindo, 2 discípulos, sabe, decepcionados, 2 discípulos tristes demais, 2 discípulos que não sabiam discernir as Escrituras e nem sabiam direito o propósito do Cristo como Messias, mas Jesus não desistiu deles. Sabe, os outros discípulos estavam lá em Jerusalém, mas tinha 2 indo embora. E Jesus vai atrás. Jesus vai atrás. Eu fico imaginando Jesus andando por aquela estrada. Talvez ele, sabe, tivesse descalço, né? Ele passou o dia inteiro com aqueles 2 discípulos. Passou o tempo todo conversando com eles. Imagina a paciência de Jesus. Jesus chega para eles e pergunta, o que está acontecendo? Por que vocês estão assim tão tristes? Ué, você não está sabendo? Você é a única pessoa em Jerusalém que está por fora do que está acontecendo? E eles dão ali tipo uma reprimenda em Jesus. E Jesus teve paciência. Jesus passou com eles, a Bíblia diz, por toda a Escritura, mostrando o propósito de Deus a respeito do Messias. Eles andaram 11 quilômetros, né? Chegando no final do dia, chegando lá na cidade, eles dizem, olha, fica conosco. Não, eu preciso ir, né? Eu fico imaginando, Jesus tem tanta coisa, né, para ele fazer. Ele havia ressuscitado, né? Ele precisava proclamar aos outros, ele precisava se mostrar aos outros discípulos, ele já tinha marcado um encontro com eles, havia tanta coisa a ser feito, né? Mas os 2 disseram, fique um pouquinho mais. Está chegando o fim do dia, não é bom viajar à noite, fica. E Jesus fica um pouco mais. Né? Eles sentam à mesa, Jesus parte o pão, né? Naquele momento os olhos deles se abrem, eles o reconhecem, Jesus, né? Então desaparece. Mas o recado foi deixado, não nos ardia o coração quando ele falava para nós sobre as Escrituras. Era Jesus, ele está mesmo vivo, ele está vivo, ele apareceu para nós. Eu fico imaginando o que eu faria se fosse Jesus. Será que eu iria aparecer para 2 caras perdidos lá, sabe, que duvidaram, ignorantes, gente, com respeito às Escrituras? Poderíamos pensar, esses aí não querem nada com nada, já desistiram, né? Já viraram as costas, já estão voltando atrás, o corpo de Jesus nem esfriou, já estão voltando atrás. Talvez alguém tenha dito, fiquem aqui conosco em Jerusalém. Não tem mais jeito. Ok, vão embora então, seus vira-casaca. Esses aí, olha, eles não querem nada com nada. Não, Jesus. Volta um pouquinho. Não, Jesus. Não, Jesus. Jesus olhou para estes 2 discípulos e reconheceu o valor deles. Você está entendendo? Pensa comigo, quantas vezes nós já desistimos de discípulos nossos? Pessoas que talvez tenham pensado, eu já esperei demais, nada aconteceu, então eu vou embora.
vou para Emaús, né? E a gente fala o quê? Pode ir, não quer nada com nada mesmo, pode ir. Né? E aí o coordenador, né, o pastor chega para você e pergunta, olha, cadê o fulano? Ah, foi para Emaús. Né? Esta gente, ela não quer nada com nada, pastor. Né? Jesus foi para a estrada em direção a Emaús para buscar aqueles 2 discípulos. Jesus foi atrás. Jesus foi atrás. Você conhece alguém que está na estrada para Emaús? Você conhece alguém nessa situação? Pense um pouquinho. Pense em seu PG. Pense em quem já foi do seu pequeno grupo. Agora olhe para a igreja. Pense na igreja. Sabe? Tem muitas pessoas na estrada para Emaús neste momento. Né? Nós estamos deixando eles irem embora, né? Para que talvez se percam, ou nós estamos indo atrás deles e estamos investindo na vida deles. Sabe, eu fico realmente chateado quando sei de uma pessoa que saiu da igreja. Outro dia uma senhora se ausentou da igreja, uma irmã que estava há anos na igreja. O líder foi atrás, o coordenador foi atrás. Quando eu voltei, né, de viagem, né, que eu fiquei sabendo, ela está indo em tal igreja, uma outra igreja. Nós dissemos para ela, pode ir, fica à vontade, pode ir. Eu disse, o que? Falei, nem voltei direito de viagem, eu já fui na casa dela, negativo. O que está acontecendo? A igreja está aqui para te ajudar, faltou alguma coisa, em que podemos te servir? Sabe, eu fico realmente indignado com essa expressão, pode ir. Né? Pode ir que nada, espera, né? O que nós podemos fazer para te ajudar? E esta senhora acabou voltando, graças a Deus acabou voltando. Né? Jesus ali foi atrás. Mais à frente, nós sabemos que Jesus aparece para os discípulos. Lembram deste episódio? Né? E quem não estava lá no meio daqueles discípulos naquela ocasião, naquele dia? O Tomé. Tomé não estava quando Jesus aparece. A gente poderia dizer, azar dele. Ele não estava, era para estar lá, né? Jesus falou que era para eles ficarem reunidos. E o que aconteceu? Ele não estava, então perdeu aquela oportunidade. Os discípulos depois disseram para Tomé, Tomé, quer saber de uma coisa? Jesus está mesmo vivo, nós vimos. Eu duvido, ele disse. Eu só acredito se eu puder tocar, né? Se eu puder tocar nos cravos, no lugar onde ele foi ferido, senão eu duvido. Pensa comigo, se alguém aqui, né? Talvez algum discípulo seu, membro talvez do seu PG, chega para você e diz na sua cara, diz assim, olha, eu duvido do que você está falando, duvido de você, do que você está dizendo, multiplicação, cura, libertação, transformação do casamento, milagre, duvido. E aí, o que você faz? Né? É melhor que vá mesmo, já vai tarde, só atrapalha no PG. Mas Jesus, né, ele vem no momento das dúvidas também. Jesus aparece mesmo no momento das dúvidas. Eis-me aqui, pode me tocar, sou eu, ele diz para Tomé. Ele aparece para Tomé. Jesus viu a dúvida e disse o quê? Eu vou ao encontro dele, de Tomé. Foi atrás dos 2 lá na estrada de Emaús, porque estavam realmente, né, tristes, decepcionados, né, sem discernimento. Foi atrás de Tomé, que duvidava. Né? Não foi só para aquelas mulheres cheias de fé que Jesus aparece. Ele vai atrás daqueles que duvidam também, daqueles que no seu coração já o tinham abandonado. Nós também temos lá em João, no capítulo 21, um outro momento interessante. Né? João capítulo 21, verso 1, vai dizer, né, que Jesus aparece novamente aos seus discípulos, aparece na margem ali do mar de Tiberíades. Né? A Bíblia diz que estava lá Simão Pedro, estava lá Tomé, chamado Dídimo, né? Natanael, estava lá os filhos de Zebedeu, os outros dois discípulos, ao todo 7, né? 7 discípulos. E o que acontece? O Simão diz, eu vou pescar, né? Eu vou pescar. Né? Qual é a frase que, né, as pessoas costumam falar? Está nervoso? Vai pescar. Né? Você negou Jesus? Vai pescar. Né? Abandonou Jesus? Vamos pescar. Né? Era isso que estava na mente de Pedro, no coração dele. E eles disseram, todos os outros juntos disseram, vamos com você. Né? Eles entraram no barco e naquela mesma noite, eles, diz a Bíblia, não pegaram nada. É interessante, estes já tinham visto Jesus ressurreto. Né? Tomé já tinha visto, Pedro já tinha visto, todos já tinham visto Jesus ressuscitado. Mas Pedro chegou lá
e conseguiu convencer estes outros 6 discípulos a irem pescar. Pedro estava triste, Pedro estava pensando, para mim não tem mais chance, para mim acabou, de fato eu neguei, eu abandonei, eu duvidei, né? Algumas dessas coisas eu fiz, inclusive depois de ter visto o Senhor, do Senhor ter aparecido para mim, não há mais chance para mim, eu vou pescar. Olha, gente, se vocês querem, ficar aí, fiquem, mas eu estou indo pescar. Quem quer ir comigo, vem comigo então. E eles foram mesmo com Pedro, sabe? Eu fico pensando, Jesus já apareceu para eles, Jesus já deu testemunho, especial para Tomé, apareceu em vários outros momentos para os 12, mas aqui haviam 7 discípulos que o abandonaram mais uma vez. É melhor a gente pescar. Se eu fosse Jesus, sabe o que? Deixa eles. Vão lá, eu vou achar outros, eu vou achar aquelas pessoas, sabe, que querem, que estão querendo. Esses aí, eles não querem nada com nada, já pisaram na bola mesmo, já pecaram, mas graças a Deus, querido, eu não sou Jesus. Jesus chega na praia e você sabe bem o que acontece. Jesus prepara o fogo, deixa o peixe ali assando, Quando eles chegam, estava tudo ali pronto para eles comerem, Jesus volta, Jesus vai atrás deles. Por quê? Porque eles tinham valor, sabe? Jesus volta por nossa causa, Jesus volta por nós. Na sequência desta história, você sabe, a história termina com Jesus dizendo para Pedro: Pedro, você me ama, então cuida das minhas ovelhas. E Jesus reafirma todo o plano que ele tinha com Pedro. Talvez Pedro esperasse levar uma bronca de Jesus. Não é o que acontece. Jesus chega ali e diz: eu tenho um propósito contigo, Pedro. Eu conto com você, Pedro. Jesus vai ao encontro dos discípulos. Ele investiu 3 anos e meio. Ele viu os discípulos o traírem. Ele viu os discípulos abandonarem. Ele viu os discípulos negarem. Mas ele não desiste, ele vai atrás. Sabe, Deus sempre está convidando pessoas a fazerem parte dos planos dele. Muitas vezes pessoas, sabe, que nós não iríamos chamar. Pessoas que nós não acreditamos que poderiam corresponder e responder. Deus sempre está chamando pessoas que nós não consideramos. Deus chamou um fugitivo, chamou Moisés para liderar seu povo. Ele chamou uma prostituta, Raabe, para entrar na genealogia de Jesus Cristo. Ele chama um covarde, Gideão, para ser um grande guerreiro, um libertador do povo. Ele chama Jacó, um trapaceiro, que vem ao encontro dele, marca a vida de Jacó e muda a sua história. Deus chama pescadores, gente, pessoas que, não sabiam fazer outra coisa da vida senão pescar, e consertar redes. Ele chama um fiscal do imposto de renda, alguém que roubava, que era corrupto, e ele diz: você vai ser um homem de Deus. Ele chama um cara que está perseguindo a igreja, Saulo, e diz: você vai ser meu missionário. Ele vai atrás daquelas pessoas nas quais ninguém via nada, ninguém dava valor. Quanto vale o seu discípulo? Em Lucas capítulo 15, a Bíblia fala do pastor que tinha 100 ovelhas e que sente a falta de uma, e o que esse pastor faz? Ele não agradece a Deus, porque haviam ainda ali 99 ovelhas. Ele vai atrás. Agora pensa comigo, quando ele vai saber que está faltando? Quando chega o final do dia, que as ovelhas estão chegando e entram no curral. Ele conta 1, 2, 3, e quando chega a 98, 99, está faltando uma, E ele fecha a porta, ele tranca bem aquelas ovelhas, e o que ele faz? Ele vai atrás daquela que estava desaparecida. E ele sabe onde que está aquela ovelha? Não, ele não sabe, mas ele vai atrás, e ele procura, a Bíblia diz, até quando? Até ele achar, até ele encontrar. Podia ser no meio de uma noite escura, Podia ser no meio de um vale, ali onde ela estava, Ele podia estar, ela podia estar no alto de uma montanha, mas ele vai atrás, E quando ele encontra, coloca a ovelha sobre os seus ombros, sara as suas feridas, chama a todos e faz uma festa. Eu encontrei aquela ovelha que estava perdida. Este é o Espírito de Cristo. Podia ser tarde, eu vou ficar sem janta, eu vou interromper os meus planos, não tem problema, porque aquela ovelha tem valor. Você vai ter discípulos, ovelhas do seu PG, que talvez, olha, eu estou perdida, liguem para você e te falem,
eu estou perdida, né? E você vai talvez atender, o que que você vai dizer? Ah, puxa, tinha que ligar para mim, tinha que ligar para mim. Temos ovelhas perdidas, temos discípulos a caminho de Emaús, temos pessoas, sabe, que estão no meio de uma noite fria, com medo, sozinhas. Temos pessoas, né, desanimadas, fracas. Temos pessoas que estão duvidando, temos pessoas que voltaram a pescar, né? Mas nós temos que ir atrás dessas pessoas, querido. Temos que ter esse Espírito de Jesus, né? Porque elas têm valor. Agora com essa pandemia, muita gente, né, parando, entregando, né, os pontos, né? Não podemos permitir. Você conhece alguém que está na estrada de Emaús? Você conhece pessoas que estão perdendo a esperança? Você tem conhecimento de pessoas que estão duvidando? Conhece pessoas que estão pescando, que voltaram para a sua vida sem Deus? Ou que estão vivendo uma vida fútil, banal? Está na hora de ir atrás. Agora, né, muito mais por causa da quarentena, está na hora de ir atrás. Vamos orar. Senhor, eu quero orar por cada líder que me ouve. Põe este Espírito no nosso coração. Ó Deus, que possamos realmente nos importar. Possamos, Senhor, ser como o Senhor. Ó Deus, nos interessar. O Espírito Santo é o ajudador, o fortalecedor, o sustentáculo, aquele que fortalece. Que nós possamos, Senhor, ser usados agora por Ti, para sermos, ó Deus, esse pastor, esse bom pastor que vai atrás. Eu quero desafiar você, a você lembrar de pessoas, a você realmente ir ao encontro dessas pessoas, orar por elas, contactá-las por mensagem, mandar um áudio, e ir atrás, fazer uma visita, né? Se importar. Tenho certeza que Deus vai te usar grandemente e vai haver uma grande festa nos céus, como Jesus falou, né? Porque há mais alegria no céu por um que se arrepende, por uma ovelha encontrada, do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Deus abençoe você. Até logo.